nossa paraxá de hoje é uma paraxá maravilhosa. Francisco já falou sobre ela pela manhã, nós vamos compartilhar um pouquinho. Nós temos dois devastadores aqui, tanto Balaque quanto Balaão, todos dois. E Balaque significa filho do pássaro, também. Balaque vai destruir Israel, agora tentar destruir Israel e construir uma destruição com a língua. É isso que ele vai fazer, amaldiçoando Israel. É interessante nós percebermos no Salmo 120, ao Salmo 134, não precisa ir lá não. Esses são os salmos da subida, chamados salmos da subida ou da ascensão para Adonai. O ponto de partida dessa subida torna-se possível pela doação da Torá, só pela doação da Torá. E o primeiro passo da libertação é reconhecer a mentira e renunciá-la, a ela. O primeiro passo, que se você pegar o Salmo, você vai ver que no versículo 2 ao versículo 3, você vai ver falando sobre o lábio mentiroso e a língua de embuste. É esse o contexto que nos envolve a paraxá também. Né? A forma de destruir. Sabia que Israel tinha um poder bélico que Elohim havia dado naquele período a Moisés e ao povo. E Balaque, então, estava trêmulo. Ele não podendo enfrentar Israel belicamente com as armas físicas, ele vai, então, enfrentar com a língua. Então, os salmos de subida a Elohims, ou salmos de ascensão, do 120 ao 134, eles falam o quê? Eles falam exatamente, quer ver? Dá uma olhadinha lá no Salmo 120. É o primeiro salmo da subida, da ascensão a Elohims, de Israel. Então, aqui você vai ver que ele começa, essa subida só é possível porque foi nos dada a Torá, e o primeiro passo da libertação é reconhecer a mentira e renunciar a ela. Olha aqui. Na minha angústia eu clamo ao Eterno e ele me ouve. Ó Eterno, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora ou língua de embuste. O que ele te dará, o que ele te acrescentará? Língua enganadora, língua de embuste. A língua de Balaque, do inimigo, que ameaça, tem aqui um objetivo qualitativo. Qual é? Lábio mentiroso e língua que engana. É isso que está acontecendo com Balaque. Ardiloso, isso é embuste. A língua que prepara algo para destruir. Os midianitas são agora, nessa paraxá, associados a Moabe, para quê? Como adversários de Israel. Eles vão associar-se a Moabe como adversário de Israel. Israel irrompe-se numa força militar sem limites. Balaque vê isso e treme. Balaque, rei de Moabe, ele tem um medo de Israel, então ele vai chamar um profeta, só que é falso profeta, que ele vai se identificar como falso daqui a pouco, para vencer Israel, oferecendo sacrifício aos seus deuses. Numa liturgia mágica proposta pelo profeta Balaão. Veja lá, Números capítulo 22. Olha a liturgia mágica que ele vai propor agora. Quem vai propor é o falso profeta. Por que ela é mágica? Ela é mágica porque ele vai tomar um símbolo sagrado como amuleto e talismã. Veja aqui. Veja no versículo 23, desculpe, não é 22. 23, de 1 a 3. Vamos lá. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara os novilhos e 7 carneiros. Aonde que está o símbolo mágico? Aonde está o símbolo sagrado? 7. O símbolo sagrado é o 7, mas ele é tomado aqui como amuleto e talismã. Ou talismã, é a mesma coisa. Veja agora no versículo 14. Outra vez. Ele manda aqui, mas deixe-me ler até o versículo 3. Balaque fez como Balaão lhe havia dito. 23, 2. E como Balaão havia dito, e ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto enquanto eu me retiro. Veja o versículo 14 agora. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume do Monte Pisga. Edificou ali o quê? 7 altares. E ofereceu um novilho, um carneiro sobre cada altar. No versículo 28 a 30, e Balaque conduziu Balaão ao cume do Peor,
de Peor, que domina o deserto. Disse Balaão a Balaque, edifica-me aqui 7 altares. 3 vezes a edificação de 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Ele toma o símbolo sagrado, aí ele torna o símbolo sagrado um símbolo de encantamento e de amuleto. Você viu aqui que o objeto aqui é o 7. Biblicamente, o número 7 alude a santidade, autoridade, poder, coroa, sustento, descanso e outras referências mais. O número 7 alude a tudo isso. Santidade, poder, autoridade, descanso, tudo. E outras coisas. A intenção e o propósito de Balaão é afetar o espírito do rei de Moabe e seus príncipes, trazendo assim um efeito sobrenatural. E um encantamento, um engano. Exemplo. Deixe-me dar um exemplo bíblico disso aí. Israel toma a arca, o símbolo sagrado. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 4 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Igualzinho Balaão fez ali. Os filisteus vão capturar a arca. A arca foi tomada por Israel como amuleto para preservar Israel do perigo do ataque dos filisteus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus. 1 Samuel 4, versículo 1. E acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tomando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Eterno hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Eterno, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló, trouxeram de lá o símbolo sagrado do Senhor, a arca da aliança, e dos exércitos que se assentam entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca de Elohim. Você já sabe, Israel, para vencer a guerra, precisava primeiro de depor Ofni e Finéias. Porque eles precisavam se arrepender dos seus pecados, do abuso que eles estavam fazendo com os sacrifícios do Eterno. Israel precisava primeiro reparar a falta cometida pelos sacerdotes, filhos de Eli. Israel, então, vai remover o quê? Precisava remover o quê? Toda a contaminação e toda a sujeira de Ofni e Finéias. Olha aqui, vira a página da sua Bíblia aí, vê no capítulo 7. Samuel exorta ao arrependimento, porque a derrota de Israel aqui no capítulo 4 é uma vergonha. É uma vergonha. Tomou um símbolo sagrado como amuleto, como talismã, para ir diante do inimigo. Irmãos, a derrota é certa. Aqui você encontra no capítulo 7, Samuel exortando Israel ao arrependimento. Não adianta, o símbolo sagrado não tem poder nenhum com contaminação junto. Não tem poder algum. O símbolo só é sagrado porque é proibido ao uso humano. O que é isso? É proibido usá-lo com as obras da carne. Entenderam? Primeiro se arrepende de pecado. Se vai restaurar-se para poder expiar o pecado. Porque Elohim não vai se comover com nenhum de nós, com nada. Se eu quero continuar no pecado e tomar símbolo sagrado. Foi isso que Balaão fez. Ele usou o número 7 como símbolo. E ficou ali. Isso é encantamento, isso é coisa mística. Quando nós tomamos o objeto sagrado e com ele as obras da carne, ele é como um amuleto e um talismã para mim e para você. Eu sou, então, um místico, eu sou um encantador. Eu posso ser servo de Deus do jeito que for. Mas não tem como unir obra da carne com nada de Elohim. Não tem.
Não tem. Eu quero, com ele, comunicar com o símbolo sagrado. Eu não quero espiar a minha falta e nem me desfazer das obras da carne, o qual eu vivo. Mas eu quero, com o símbolo sagrado, mostrar um poder sobrenatural. E vai ser igual ali, no caso de Israel. Isso é engano, irmãos. Isso é coisa mística, isso é coisa de encantamento, para seduzir o outro. Convencidos que, fazendo assim, nós garantimos a vitória. De quê? Que vitória? Que bobagem é essa? Que brincadeira é essa? Isso não funciona com o Eterno, porque Ele conhece os nossos corações. O encantamento é uma impressão produzida na sensibilidade do outro para atrair o outro e comover o outro. Comover o outro, cujo objetivo é proveito próprio, que ele falou hoje pela manhã. Proveito próprio, interesse próprio. Exemplo, o efeito que trouxe aquele discurso. Você ouve isso. Fulano estava discursando, mas você viu o efeito que aquele discurso produziu? Isso é uma obra de encantamento. Porque só há de produzir restauração e cura em nós a palavra de Elohim. A minha palavra não produz nada, só encantamento, se for desprovida da palavra do Eterno. Você preste atenção, quando eu falei hoje pela manhã, lá em Números, no capítulo 22, olha para você ver no versículo 32, o que fala aqui, o mensageiro de Adonai para o profeta de Balaão. Porque, irmãos, os cristãos não conseguem, e eu também não conseguia não, entender por que Balaão fez tanta profecia bonita para Israel, e o homem depois morre daquele jeito. O que aconteceu ali, no capítulo 25, em Sitim, com as filhas de Moabe? O que aconteceu ali? O que Balaão fez ali que eu não consigo entender? O que ele fez? Então fica essa interrogação na minha cabeça, na sua cabeça. Olha aqui o que acontece no capítulo 22 de Números. Ele é aqui rejeitado por Elohim, pelo mensageiro de Elohim. O mensageiro de Adonai lhe diz no versículo 32 do capítulo 22, disse-lhe o anjo do Eterno, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim, a tua estrada está cortada. O relacionamento entre Balaão e Elohim está cortado. Sim, tua estrada se desfizera diante de mim. Não tem relacionamento entre o falso profeta que usa de encantamento para impressionar alguém, que toma símbolos sagrados como amuleto. Aqui Balaão já havia sido julgado, ele já estava cortado. O que ele vai profetizar, ele é obrigado a falar. Ele é obrigado a falar. Tem um mensageiro de Adonai atrás dele. Israel foi abençoado e não vai ser amaldiçoado. É ordem divina. É ordem divina. Ele havia sido julgado por Elohim, Balaão, porque ele foi encontrado em falta. E Deus conhecia o coração de Balaão e sabia que ele não ia se arrepender dos seus pecados. Não ia se arrepender. Ele foi julgado por aquilo que ele é. Ele vai tentar destruir Israel com palavras fraudulentas de prostituição. Com palavras, ele vai tentar, no capítulo 25, são palavras que vão ser lançadas, fraudulentas. Esse é o falso profeta. O encantamento subtrai com palavras fraudulentas, diz o Espírito Santo. A ação de subtrair, irmãos, é suprimir, é privar o indivíduo de vida, extrair, é tirar do lugar onde está, arrancar e sacar da pessoa. É isso aí, roubar e furtar. Subtrair com palavras fraudulentas, porque toda situação aqui envolve só palavras. Não tem guerra de armas, mas a guerra está na palavra. Balaque, o rei de Moabe, como uma obsessão, ele tenta subtrair Israel. Ele tenta destruir Israel com palavras de maldição. Você vê que a Brit Hadashah, dessa paraxá, é Romanos capítulo 11. Ali fala, em Romanos no capítulo 11, que o dom o dom que foi dado, ele é irrevogável.
Não tem, o eterno que deu o dom, não tem como revogar o dom de Israel. Não adianta você querer amaldiçoar. Não adianta. É isso que diz a nossa Haftará. Então, o que vai acontecer aqui? Reforçar uma maldição sobre um dom irrevogável, você vai perder seu tempo. Vai perder o tempo. Anulá-lo e torná-lo sem efeito, esse dom, é loucura. Mesmo com palavras que ele quer fazer. O estímulo que é desencadeado em nós, pelo esforço, é que a reação de abençoar Israel tem que ser incondicional em nós, irmãos. Porque tudo que você trabalhar contrário a Israel, você vai estar perdendo o seu tempo. Você tem que pedir, Senhor, eu não sei amar, mas eu preciso amar incondicionalmente. Eu tenho que andar até como autômato, mas eu tenho que te obedecer. Eu não sei nem onde eu estou pisando, todos sem exceção. Por isso que ele falou do antissemitismo, de algo muito mais grave, algo que está escondido, o antissemitismo. Por quê? Porque o amor tem que ser incondicional. Por quê? Porque Israel foi abençoado. Não se discute isso. Mas não é assim que a teologia moderna pensa. Não é assim. Não é desse jeito. Nós vamos conferir outro exemplo bíblico, que o encantamento subtrai com palavras fraudulentas, com engano, com ato de má fé. Veja Doeg. Vamos lá ver essa questão de Doeg em 1 Samuel capítulo 21. Quem é Doeg? Doeg é um edomita, superintendente dos rebanhos do rei Saul. 1 Samuel. Você vai ver uma subtração com palavras fraudulentas. 1 Samuel. Esse ofício de Doeg é um ofício muito importante. Pois a riqueza de um homem era calculada pelo número do rebanho e pela saúde do rebanho. Em Nob, Doeg observou como o sacerdote Aimeleque prestou ajuda a Davi, ao fugitivo Davi, que ainda não era rei, e quem o rei Saul procurava matar. E Doeg trabalhava para o rei Saul cuidando das ovelhas. Então, ele estava no campo. Davi vai estar em Nob, com os seus soldados, precisando de ajuda. Então, Saul pensava que Davi competia com ele no trono de Israel. Então, Aimeleque dera os pães das faces a Davi. E Davi comeu os pães das faces. Olha o versículo 7 aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7. Ó. Ele come o pão. Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Eterno. O seu nome era Doeg, edomeu, viu? Edomita, chefe dos pastores de Saul. Esse ato que Doeg vai fazer agora, com palavras fraudulentas, revelando o acontecido em Nob a Saul, isso é encantamento e engano. Engano. Palavras fraudulentas. O rei no seu zelo, quem é o rei? Saul, que era o rei de Israel. No seu zelo sem entendimento, pois não se podia comer os pães das faces. Não podia só os sacerdotes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai matar todos os membros da família do sumo sacerdote. Olha no capítulo 22. Saul no seu zelo. Aimeleque, o sacerdote, um total aqui de 85 pessoas. Olha o versículo 16 do capítulo 22. Mas o rei disse: Aimeleque, certamente morrerás tu e toda a casa de teu pai, pelas palavras fraudulentas de Doeg. A língua subtrai de maneira fraudulenta. Então o rei ordenou aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Eterno, porque também a mão deles está com Davi, porque sabiam que ele fugia e não mo fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Eterno. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te, arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, contra a casa de Aimeleque, o sumo sacerdote, matou toda a casa de Aimeleque, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola de linho. Por causa
de uma subtração fraudulenta, de uma língua terrível. Era isso que Balaque e que Balaão estavam fazendo. Os dois juntos. Os dois juntos. Então, o que vai acontecer aqui? Vai lá no Salmo 52 comigo e você vai verificar ali que a língua é fazedora de enganos. Davi constrói aqui o Salmo 52, depois que Doeg faz essa matança toda, de 85 pessoas morreram naquele dia, por causa de uma língua que subtrai fraudulentamente. Ó, você veja aqui, ó, o Salmo 52. Tem misericórdia de mim, ó. Não. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos de Elohim? A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Certamente Elohim te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e te extirpará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão e rir-se-ão dele, dizendo... Isso aqui é Doeg que ele está falando. Depois que Doeg fez aquela matança. É isso que está sobre Balaão. É isso que está sobre Balaque. É isso aí, do falso profeta Balaão. E com as mesmas palavras ele vai convencer Israel a se envolver com as moabitas. Porque ele era um homem de renome. Um nome que o conselho dele no meio do povo tinha peso. Mas ele vai matar. É isso que ele vai fazer. Irmãos, o encantamento, ele tem outro exemplo. Ele vai fazer uma outra coisa. É um conjunto de procedimento de dissimulação, cujas consequências criam embaraço ou prejuízo à aplicação da lei. Olha só, o engano, o encantamento, a dissimulação, você tomar um símbolo sagrado e usá-lo como um talismã e misticamente, você vai produzir, é isso aí, você vai criar embaraço, dissimulação, cujas consequências, o prejuízo e a aplicação da lei. Vamos ver com Aitofel. Quem é Aitofel? Seu nome significa irmão da insensatez. Tolo. Ele, segundo Samuel capítulo 16, ele foi um homem que no período do rei Davi tornou-se conhecido por todo Israel por causa da sua sabedoria. Olha, eu vou repetir. Por causa da sua sabedoria humana. Por causa da sua sabedoria humana. Por causa da sua sabedoria humana, conhecimento literário, tudo, estou cansada de dizer para vocês, que o conhecimento ou a ligação com a palavra, se ela não for pautar a vida do outro para a salvação e para a vida, não vale nada. Nada. Sua sabedoria era tão grande, que seus conselhos eram considerados em Israel como um verdadeiro oráculo. Você sabe o que é um oráculo? Esses eram os conselhos de Aitofel. Você sabe o que é um oráculo? Um oráculo é como se fosse as palavras do próprio Eterno. Oráculo é isso. Uma decisão proveniente de pessoas de grande autoridade e poder. Isso é um oráculo. Veja aí no capítulo 16, o versículo 23. Ora, o conselho de Aitofel, que ele dava naqueles dias, era como uma resposta de Elohim a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel. Assim para Davi, era para com Davi e Absalão. Assim era o conselho de Balaão, para você entender, Números capítulo 25, por que ele convence Israel a ter o contato de prostituição com as moabitas. Porque o conselho de um profeta, mesmo que ele sendo falso, o povo cego não enxerga, ele leva à destruição total. A língua. Hein? Pela fala ele convence. Pela fala ele convence. Então você vê que Aitofel faz parte ele fazia parte do grupo de conselheiros do rei Davi. Morava em Gilo, um lugar
seu lugar nativo, fora de Jerusalém. Mas ele era um conselheiro de peso. Quando Absalão convocou a revolta contra o pai, Davi, ele chamou Aitofel para vir a Jerusalém. Esperto Absalão. Absalão tinha que estar atrás das grades. Não é? Eu sempre falo isso, Absalão tinha que estar atrás das grades, mas não foi corrigido. Aitofel agora vai apoiar Absalão, vai ser conselheiro de Absalão. Numa revolta contra o seu pai. Ele vem para Jerusalém, provavelmente para ser conselheiro de Absalão. Aitofel calculou em sua sabedoria humana que Absalão seria o vencedor. Eu vou repetir. Aitofel calculou na sua sabedoria humana, não espiritual, que Absalão seria o vencedor. Ele seria o vencedor. Portanto, ele decidiu dar apoio à rebelião. Né? O encantamento subtrai com palavras fraudulentas, não é? Criando embaraço e prejuízo na aplicação da lei. Absalão tinha que ser corrigido. Absalão tinha que ser apoiado, não. Cuidado com o apoio que você dá. Cuidado com o apoio que você dá. Você tem que saber. Você tem que orar. O rei Davi ficou perplexo quando ele soube, tinha fugido de Jerusalém com seus soldados, com o povo, e a nação dividida, uma guerra civil para explodir. Davi ficou perplexo. Aitofel se uniu a Absalão. Tornou-se seu conselheiro. Ele orou, vamos lá, no capítulo 15 de 2 Samuel. Davi vai orar para que Elohim desfizesse o insensato conselho de Aitofel. Olha só. Olha aqui, capítulo 15, versículo 31 a 37. Então fizeram a saber a Davi, dizendo, Aitofel, olha no capítulo 15, versículo 31, está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Eterno, torna o conselho de Aitofel em loucura. Chegando a Davi ao cume, onde se costumava adorar a Elohims, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi, o manto está rasgado por causa das obras da carne. A roupa que está rasgada. Disse-lhe Davi, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei o rei, teu servo, como fui antes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Não estão ali contigo os sacerdotes Zadok e Abiatar? Portanto, tudo que ouvires da casa do rei farás saber a esses sacerdotes. Estão também ali com eles os seus dois filhos, Maás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvides. Assim Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Você vê aqui que Uzai é devolvido, o que chega com as roupas rasgadas é devolvido para ajudar a Davi, para desfazer o conselho de sabedoria humana de Aitofel, que vai se unir com Absalão. Com certeza que Absalão seria o vencedor. Então, Uzai aconselha Absalão a esperar e ser cauteloso e não atacar o seu pai. Olha que lindo. 1 Samuel capítulo 17. Olha só, disse Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens. Esse é o conselho de Aitofel. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Aitofel diz, irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos, assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu bem aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão, chamai agora Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra, se não fala tu.
Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu, desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces a teu pai e os seus homens, que são valentes, que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Além do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Ele está ganhando tempo. Agora mesmo está escondido em alguma caverna, ou em qualquer outro lugar. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará. Pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se ajunte a ti, todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar. Facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nem sequer um. Elohim ouviu a oração de Davi. Desfaça o conselho de Aitofel. Desfaça as palavras de Aitofel, que subtrai com fraudulência, que mata multidões a palavra fraudulenta de um falso profeta. Se ele retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Uzai está falando mentira aqui. Ele está defendendo Davi. Ele está o quê? Falsificando a razão para livrar todo o povo das mãos de Absalão, de um assassino. Então disseram a Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel. Pois assim o Eterno ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para trazer o mal sobre Absalão. E aí ele, olha, você vê que isso deu a Davi o tempo necessário para se organizar e botar a cabeça no lugar para preparar o contra-ataque contra Absalão. Quando Aitofel viu que o seu conselho foi rejeitado, ele volta a agi-lo e vai se enforcar. Assim é o homem da sabedoria humana. Ele não resiste quando a pressão vem sobre ele. As suas próprias palavras, ele é morto por ela. Olha aqui. Olha no capítulo 17, versículo 23. Vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, ele é grande demais para ninguém não ouvir o conselho dele. Ele é um homem que ele não se humilha. E albardou o jumento e partiu, foi para casa, para a sua cidade. Pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Assim você e eu podemos entender quando a pessoa não apaga a sua personalidade íntima diante do apelo de Elohim para fazer a vontade dele. A personalidade não é apagada. Isso é a ressurreição dos mortos. Isso é não deixar morrer a natureza carnal. Ele não apaga a sua personalidade. Então, sua sabedoria humana se torna ídolo. É um narciso. Você sabe o que é um narcisismo. Você sabe, ele é um narciso. Ele não apaga a sua personalidade para ouvir o apelo divino e obedecer. É hora urgente de retornar. Faz o povo retornar. Custe o que custar, faz o povo retornar. Porque Elohim será conosco para fazer o povo retornar. Porque é hora de retorno. O Narciso, você sabe da história do Narciso. Ele olha para dentro de um lago e vê a sua imagem. Ele fica tão encantado com ele mesmo que ele cai, ele fica perplexo e cai. Ele morre por causa da sua própria imagem. Que ele quer abraçar aquela imagem, quer fazer não sei o que com aquela imagem. Esse é o Narciso. Ele se apaixonou por uma imagem que ele idealizou, irmãos. Ele se precipitou lançando-se na fonte para quê? Para abraçar a ele mesmo. Ai, ele não distinguiu a realidade da fantasia. Aitofel não distinguiu a realidade da fantasia. O que é realidade, o que é fantasia? O que é puro, o que é limpo? Balaão, como Aitofel, vai agora aconselhar Israel a se prostituir com as filhas de Moabe. A Torá diz que foi por causa do conselho de Balaão. Vão lá? Conselho do homem grande.
Números capítulo 31. Como Aitofel é Balaão. Para nós entendermos definitivamente o capítulo 25. O que ele fez? Ele era um homem nobre, mas era falso profeta, mas reconhecido pelo povo, que os seus conselhos eram como um oráculo. Todo Israel obedeceu. Os homens se uniram aos moabitas. Só isso, olha aqui. Olha o versículo 16 do capítulo 31, que fala Moisés. Olha o versículo 15. De 14, indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães e milhares e capitães das centenas que retornavam da batalha. Disse: por que deixaste com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem fiéis ao Eterno, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Aqui Balaão já tinha morrido da espada, no versículo 8. Ó. E também Balaão, olha lá no versículo 8, mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Uri e Serreba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Esse, infelizmente, fez a obra do Eterno negligentemente. Infelizmente, esse, Balaão, fez a obra do Eterno negligentemente. Vamos lá. Jeremias capítulo 48, o oráculo de Jeremias para Moabe. Que nós não vamos ler todo. E você não sabe que Davi construiu outro salmo, que é o salmo de número 55, se não me engano. Que Davi ali vai falando, os comentaristas bíblicos falam que provavelmente Davi estava falando ali de Aitofel. Quando ele diz, era o meu amigo, meu conselheiro, que ia à casa de Deus comigo e se alegrava comigo, era meu conselheiro, era Aitofel que ele está falando. Ele constrói o Salmo 55, fazendo esse lamento terrível, que o seu conselheiro se levantou contra ele. Aqui você vai ver, olha o versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Eterno negligentemente. Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Para quem que ele está falando? Para Moabe. Olha o versículo 1, acerca de Moabe. Assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel. Ai de Nebo, pois será destruída. Envergonhada será Kiriataim, e tomada a fortaleza será envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais. Em Esbom projetaram mal contra ela, dizendo... Olha o versículo, todo o capítulo. Fugi, salvai a vossa vida, versículo 6. Sede como a tamargueira no deserto por causa da tua confiança nas tuas obras. E nos teus tesouros também tu serás tomada. Camus sairá para o exílio, os seus sacerdotes, os seus oficiais juntamente. O destruidor virá. E ele vem falando, o versículo, dai asas a Moabe, pois voando sairá, e as suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Ele vai todo o capítulo, a destruição de Moabe. Lá no versículo 47, que ele diz, contudo, restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Eterno. Aqui termina o juízo. Restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias. Essa é a profecia de Jeremias contra Moabe. Nós temos que parar, que pensar, que orar, que nos colocar diante do Eterno e dizer, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós estamos num momento de grande aperto, de grande dificuldade. Nossa alma se comove por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Mas, Pai, nós sabemos também as nossas responsabilidades de trazer o povo ao retorno. E o Senhor sabe muito bem da luta, do coração duro, da dificuldade, das oposições, das pedras no caminho. Aqueles que se opõem, Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Ajuda esta congregação, ajuda o Tercílio, a Célia, o Jefferson, a Tânia, toda a congregação em Nova Friburgo, os nossos irmãos no Rio, os nossos irmãos ali, Rio das Ostras, nossos irmãos no Brasil, fora do Brasil. Ajude, Pai. Nós precisamos retornar.
Mas nós não podemos fazer a tua obra negligentemente, porque senão nós seremos malditos como Balaão foi, que chegou à morte. Seu fim já estava, sua estrada foi desfeita pelo Eterno. Não nos deixe fazer assim, Pai. Não nos deixe querer ser grandes. Não nos deixe, não, Pai, não, o Senhor nos retire antes. Antes, não nos deixe viver, se for para estragar a tua obra e trazer imundícia e contaminação no meio dela. Não nos deixe viver, não, não, Pai, não. O Senhor tome os levitas, os sacerdotes desta casa e fora dela, e faça deles homens valorosos, corajosos, que não abaixem a sua espada, mas levante, ó Deus, para travar a guerra e estabelecê-lo, ó Pai, em nome de Yeshua. Nós te pedimos a tua bênção e a tua graça, para que nenhum de nós venha recuar nesse momento, mas avançar para fazer a tua vontade. Livra-nos da língua que subtrai com fraudulência. Tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Mas livra-nos desta língua. Em nome de Yeshua. É o que nós te pedimos. Amém.